Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha, né? O Senhor tem derramado a chuva sobre a terra para brotar a semente e nos dar o alimento, mesmo. Mas vamos agora para o nosso cafezinho, né? Tomar este cafezinho e estudar um pouco da palavra também. Nós acabamos de observar no capítulo 3 que devemos ser sábios para conduzir a nossa vida, principalmente no nosso falar, pois a língua é um pequeno órgão que precisamos tentar controlar. E somente buscando a sabedoria que vem de Deus é que teremos condições de usar este órgão para o bem e não para o mal. E estudando para o cafezinho de hoje, que vamos ver aí no capítulo 4, dos versos 1 a 12, percebi uma certa coerência na carta de Tiago, onde ele começa falando de sabedoria, das obras, da língua, que a sabedoria ideal é aquela que vem do alto para as nossas vidas. Creio que preparando o terreno para, ou então o coração daqueles ouvintes ali, para tratar de um assunto mais grave, que certamente ele tinha conhecimento que estava ocorrendo. E chegaremos à conclusão que estava ocorrendo ali uma divisão entre os crentes, pois ele inicia fazendo a pergunta no verso 1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Se ele faz esta pergunta, é porque algo de errado estava acontecendo. Creio que a ponto de dar um mau testemunho para as pessoas. Olha, vocês não estão buscando controlar a língua de vocês e muito menos buscando a sabedoria que vem de Deus, porque estão brigando entre si. E pelo que vemos, havia uma divergência entre os irmãos, possivelmente da forma de pensar, onde cada um pensa o que está certo e não parando para analisar se o que entende estar correto é bom para a sociedade, né? E isso ocorre muito quando uma pessoa busca seus próprios interesses sem pensar na comunidade. E sabe quando tudo isso acontece? Posso dar um exemplo? Você está numa reunião onde se debate vários assuntos e você não concorda com determinada coisa, mas não busca ali o entendimento na hora daquela reunião. Mas depois, quando você sai dali, você começa a tecer comentários paralelos, procurando adeptos à sua ideia. A discussão a respeito do assunto cresce, podendo gerar contenda e guerra. A segunda pergunta, que vem aí com um ar de afirmação da parte de Tiago: de onde? Se não dos prazeres que militam na carne. Em vez de buscar a sabedoria de Deus, que os leva a ter uma vida pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, vocês estão buscando os prazeres da carne. E Tiago vai citar aí até no verso 2 e 3 algumas coisas que estavam contribuindo para esse fato. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar os vossos prazeres. Certamente estas coisas que pertencem a este mundo nos levam a cometer erros que podemos nos arrepender amargamente, porque nos levam a buscar o nosso próprio interesse. E quando falamos de comunidade, nós temos que entender que tudo é para um bem comum, mesmo que não é do nosso agrado, mas que vai trazer o bem para um número maior de pessoas. Temos que, às vezes, abrir mão até do nosso pensar. Mas eu quero te dizer aqui que o abrir mão não é deixar para lá, né? Como diz o poeta, né? Deixando a vida te levar. Podemos buscar apresentar o nosso argumento no momento certo, no caso, no horário da reunião. Seria durante a sua realização. Quem sabe eles não haviam pensado da forma que você estava pensando e poderiam até modificar a decisão. Mas ficando calado e desculpe a expressão, fofocando por fora, além de ser um mau testemunho, não lhe dará o direito de receber nada. Tiago ele vai mais além na sua exortação, dizendo que quem se propõe a observar as coisas do mundo, ele se torna inimigo de Deus. E cita alguns exemplos nos textos das Escrituras, dentre eles
Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Creio que o pensamento dele é o seguinte: de nada adianta você ter uma posição na sociedade, ser considerado inteligente, se achando melhor do que o outro. O soberbo, ele visa seus próprios interesses, busca menosprezar aqueles que o odeiam. E isso não agrada a Deus, pois ele quer que tenhamos paz e que sejamos unidos em um só propósito, que é adorá-lo, que é glorificá-lo. E quando a humildade, que não tem nada a ver aí com inferioridade, ela invade o nosso coração, Deus se agrada dos nossos atos. E vamos observar nos versos finais desta porção da palavra que nós estamos estudando, que tudo depende das nossas ações. Os versos 11 e 12 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? O ser humano, ele é considerado por Deus superior a todas as coisas que ele criou. Como está registrado lá no livro de Gênesis, você pode observar lá no início da criação. Às vezes, nos decepciona por causa das suas ações. Às vezes, quando observa um semelhante próximo a um buraco para cair, não o retira daquela situação, deixando que ele se vire sozinho e às vezes ainda dá um empurrão. Ao falarmos sobre uma determinada pessoa de forma a denegrir a sua imagem, estamos sendo autores desse empurrão, derrubando ainda mais a pessoa, que pode estar passando por momentos difíceis na vida. Tiago, ele fala aí a respeito da lei, que todos nós temos que observar e seguir. Mas quando passamos a julgar as pessoas por seus atos, já não somos mais observadores, e sim juízes. E será que temos capacidade técnica para isso? Com certeza não. Somente aqueles que foram devidamente preparados para ser, é que podem ser considerados capazes. Eu digo podem, porque mesmo tendo conhecimento, não são sábios o bastante para aplicar esta sabedoria em prol da comunidade e às vezes buscam seus próprios interesses. Se chegasse um caso na sua mão, envolvendo um familiar, você como juiz, tomaria as mesmas atitudes como tomaria para um desconhecido? É isso que Tiago está mostrando nesta porção da palavra. As contendas, as guerras, ocorrem por causa das nossas ações, quando observamos as coisas terrenas, deixando de lado aquilo que Deus quer que nós... E quando buscamos apenas os nossos próprios interesses, sem pensar no bem comum, com certeza não é fácil, né? Mas por causa do nosso coração pecaminoso. E às vezes temos que travar uma contenda dentro do nosso próprio coração. E somente teremos vitória quando o nosso coração observar as coisas que vêm do alto para as nossas vidas. Então nós tenhamos essa consciência, de que as coisas não são fáceis, mas que nós devemos buscar auxílio naquele que tudo pode para nos auxiliar. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos dê esta sabedoria. Vamos lá, tomar nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.